iremos cantar agora, eu particularmente gosto muito de ouvir a igreja cantando, porque puxa de dentro de nós a nossa maior esperança, que é ver Jesus voltando nas nuvens do céu para buscar cada um de nós, né? Que esse desejo ardente que a gente tem no nosso coração se transforme em palavras e atos para que a gente possa apressar a volta de Jesus.
Vamos à mensagem alimento. Hoje eu queria falar sobre um tema muito interessante. Eu queria falar sobre um tema que nós já conhecemos bastante, porque já lemos a Bíblia, né? E conhecemos bem esse relato. Está no livro de São Marcos 4, 35 a 41. São Marcos 4, 35 a 41. O tema da mensagem é Jesus acalma tempestades. Jesus acalma tempestades. Eu estou vendo que nós temos aqui alguns convidados. Sejam bem-vindos, se sintam bem aqui. Não sei se está sendo transmitido via internet. Está sendo transmitido. E eu gostaria de também, aos nossos internautas, cumprimentar e dizer que é um prazer poder estar falando com vocês. A Bíblia, por si mesmo, ela vai trazer para nós hoje a palavra de Deus e o maná e o alimento para nossas vidas. São Marcos 4, 35, 41 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles então despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles então, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre tempestades. Vocês sabem que as tempestades são inevitáveis e são imprevisíveis em nossas vidas. Elas chegam para todos um dia, ricos, pobres, jovens, idosos, doutores, analfabetos, crentes, descrentes. Pode ser hoje que você esteja passando por uma tempestade, por uma provação muito difícil na sua vida, porque elas são inevitáveis e elas são imprevisíveis. Você nunca sabe quando é que elas vão chegar, mas todos nós passaremos por tempestades nesse mundo, e o próprio Jesus disse isso: no mundo tereis o quê? Aflições. E aí vem as doenças, o luto. Hoje, como vocês estavam cantando aqui a música linda, né, Maranata, eu me emocionei porque tem 2, 3 meses que eu perdi a minha mãe. Minha mãe, vocês sabem, mãe é tudo pra gente, é só uma mesmo, né? E ela sofreu muito, 12 anos com câncer, mas esses 2 últimos anos, eu louvo a Deus porque eu estava próximo, perto, né? A gente acompanhou, ela ia para o hospital, voltava para casa, para o hospital, ficava um mês no hospital, um mês em casa, um mês no hospital, 15 dias em casa, 2 meses no hospital. Então foi uma luta muito grande. E a minha mãe, ela sempre foi muito fiel a Deus. E ela, em algum momento, ela estava cansada já. Ela queria ver algumas coisas acontecer. Ela viu o nascimento da sua netinha, bisneta, no dia do seu aniversário. Para ela foi um presente de Deus. Dia 29 de novembro, ela viu. Ela nasceu no dia do seu aniversário. Ela queria ver a sua última bisneta, né? Que pelo menos lá em casa a fábrica fechou, né?
Ela tem ainda mais quatro netos, são 6 netos, né? Cada irmão, nós somos em 3 irmãos, temos 2 filhos, cada um, são 6 filhos. Então, esses 2 meus casaram, já estão resolvidos já. Agora os outros 4 lá, só teve um que casou agora, né? No final do ano. E aí minha mãe depois queria ver o casamento do netinho dela, que é o Eduardo. Aí eu fiz o casamento, ela estava lá na cadeira de roda e tal. Então ela sempre lutou pelas metas, ela focava na coisa, e aquela doença e dor, ela tomava tramol, tomava morfina, 3 em 3 horas, para aliviar as dores. E o câncer já tinha tomado todo o seu corpo já, né? Estava nos ossos, tudo que ela... E ela sempre foi muito guerreira, muito lutadora, nunca se deu por desistir, não, vou entregar. Só que agora no final, depois que ela conseguiu todas as suas metas, ela conseguiu ver tudo isso que ela queria, ela disse assim: agora estou cansada, agora eu posso descansar. E ela disse para mim um dia, lá uma semana, um pouco menos do que isso, quando eu passei em casa assim para vê-la, eu sempre fazia questão de passar perto lá para dar uma benção, dar um cheiro, né? O baiano fala um cheiro, né? Dá a benção. E aí eu chegava lá e ela assim: meu filho, eu estou tão cansado, meu filho, Deus podia me trazer o descanso para mim, porque eu estou preparada, eu estou pronto para descansar. E ela sempre falava isso, eu disse: mãe, mas a senhora tem que continuar lutando, mãe, tem que continuar lutando. Não é assim, é quando Deus quiser. E a gente sempre está trazendo uma palavra de otimismo, né, de ânimo para ela e tal, mas eu senti que ela estava entregando os pontos. Em alguns momentos eu até cheguei a orar para que Deus pudesse dar o descanso para ela, porque estava sofrendo muito. E aí ela veio na semana seguinte, eu falei isso com ela numa quinta-feira, na quarta-feira ela veio a óbito, ela descansou. E aí eu começo a ouvir isso aí, porque o desejo dela era de ver Jesus voltar. E eu tenho um irmão que está fora da igreja, é o do meio. Diz que sempre o do meio que dá mais trabalho, né? Mas não é bem assim, né? Toda regra tem exceções, né? Mas o meu irmão do meio, ele foi na igreja, casou na igreja, depois se afastou e está afastado até hoje. E eu falei com ele agora, quando eu estava vindo para cá, né? Nós achamos um diário da minha mãe lá. E o diário foi aberto, meu pai começou a olhar e tinha várias mensagens dela pedindo a Deus para que Deus pudesse fazer com que o Espírito Santo tocasse no coração do Aloísio, né? A gente chama de Luizinho, mas é Aloísio, para que ele pudesse voltar para a igreja e tal. Aí depois, no finalzinho do diário, tinha uns bilhetinhos que ela dizia assim: ó, não sei se eu vou estar viva, mas meu Deus, mesmo que eu venha morrer, me dá essa graça de quando eu ressuscitar, ver meu filho preparado, pronto. Então assim, o que mais a gente quer ver é Jesus voltar. Então isso ainda bate, está muito recente essas coisas, né? Então eu falei com ele quando eu estava vindo para cá: meu irmão, você, cara, vai lá ver o diário que a mãe escreveu lá, vai lá ver lá, as mensagens não é para mim não, que sou pastor, nem para o seu irmão mais novo lá, o Marcelo, que é ancião da igreja, todas são para você. Minha mãe sempre estava orando por você, sempre orou por você, ela tem preocupação, e ela falou assim: mesmo que ela morra, que Deus trabalhe, o que está faltando, cara? E ele, né, eu senti que ele está quebrantado, né? O coração dele está quebrantado. Quando a gente deixa Deus fazer a obra na nossa vida, quando a gente deixa Deus quebrantar o nosso coração, é uma coisa maravilhosa, porque a gente vê os milagres que Deus pode fazer através de nós. E eu senti que ele mudou um pouco. E o meu pai também, porque agora ele está morando junto com meu pai. Eu achei muito legal ele estar morando lá perto do meu pai, porque meu pai faz o culto todas as manhãs e faz o pôr do sol e tal. E ele está construindo a casa dele em cima da casa do meu pai. Então está ficando fácil agora, no período que ele está construindo. Ele saiu da casa dele, alugado, está morando com ele lá agora. E está sendo bom, porque ele está ouvindo, ele parou de beber, ele bebia muito. E desde que a minha mãe faleceu, ele não está bebendo mais, foi já à igreja. Então a gente está sentindo que o Espírito Santo está trabalhando, né, na vida dele. Mas isso pode acontecer com todos nós. As tempestades, elas são inevitáveis. Em algum momento ela vai chegar na tua vida, como chegou na minha. E não é fácil você passar pelas tempestades. E são lutos, acidentes, traição, separação, perda do emprego, né, desentendimento com os filhos, às vezes filhos rebeldes. As tempestades, elas são inevitáveis e são imprevisíveis. Não sabe nunca a hora que chega. Está tudo bem e tal, está viajando, daqui a pouco, o telefonema bateu, teve um acidente. Teve um acidente, na viagem lá e tal, acabou batendo. Aí, inevitáveis, a gente não tem, são imprevisíveis, a gente não sabe o momento certo. Essa história e esse relato bíblico acontece no Mar da Galileia.
E você sabe muito bem que o mar da Galileia não é aquele mar lá de Vitória, de água salgada, né? É aquele mar de água doce. E o mar da Galileia, só para que a gente possa sintonizar aqui, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, mar de águas doces. Eles estão divididos pelas montanhas de Golã, o lado oriental, e pelas montanhas da Galileia, pelo lado ocidental. Em cima nas montanhas, ele está 200 metros abaixo do nível do mar, o mar da Galileia. E lá em cima nas montanhas, venta muito e gela, e tem geada lá. Então, às vezes, quando os ventos acontecem lá, ele vai para baixo, é tipo uma bacia, né? Uma panela, né? E ali dá aquelas tempestades. E os discípulos conheciam muito bem isso, que eles eram pescadores. Porém, Jesus, ele estava pregando à margem do mar da Galileia, e de repente ele disse para os discípulos: vamos sair daqui, já está tarde, e vamos para o outro lado, vamos atravessar, vamos para o outro lado. Ele deu uma ordem, e aí ele foi para o barco, trabalhou o dia todo, cansado, ele foi dormir, porque estava cansado, pegou o travesseiro, foi para a polpa e dormiu, e veio a tempestade. E tempestades são o quê? Imprevisíveis, e são o quê? Inevitáveis. E veio a tempestade. Só que, pelo que a gente olha pelo relato, e voltamos para considerações, os discípulos achavam assim: não, deixa Jesus dormir, ele está cansado. E nós somos pescadores, ele não é pescador. Nós somos pescadores, nós entendemos de tempestade. Quantas vezes nós passamos pelas tempestades? Vamos tentar resolver. E eles tentaram resolver, ao seu jeito, ao seu modo. E o grande problema nosso é que muitas vezes, quando vem as tempestades em nossa vida, nós queremos resolver do nosso jeito, do nosso modo. A gente não coloca o joelho no chão e diz: Senhor, está difícil, me ajuda aí. E a gente vai tentando resolver, mas não tem jeito. Como é que você vai trabalhar com um filho que está viciado em drogas? Ele não quer, e você: não, vou tentar, vou levar para o tratamento e tal, fica fazendo paliativo e tal, para tentando resolver as coisas, sendo que a gente tem que vencer através do joelho no chão, dobrado. Senhor, por favor, não consigo, tira esse vício do meu filho. Senhor, tira esse pecado acariciado que eu tenho. O Senhor sabe que eu tenho lutado contra esse pecado, quanto tempo não tenho conseguido vencer. Isso tem me aprisionado, tem me deprimido, eu estou em depressão. Me ajuda, me socorre. Acorda, Senhor. Mas o grande problema nosso é que a gente não vai até aquele que pode resolver os problemas. A gente não recorre àquele que pode nos curar. O Deus do impossível, muitas vezes nós não vamos até ele. Tentamos resolver com paliativos. Vamos à semana de oração, nós vamos no culto da igreja, lá na igreja lá eu vou ouvir a mensagem, vou voltar melhor. Prometemos coisas que nós não cumprimos. E esses são paliativos. Achamos que você não quer se entregar totalmente para Deus, mas também você não quer também se entregar totalmente aos vícios, ao pecado. E você vive ali naquela tempestade. Uma outra coisa interessante é o que nós aprendemos nas tempestades: elas são muitas vezes inadministráveis, não tem como se administrar. Quantas vezes nós não temos como administrar as doenças, os vícios? E outra coisa interessante, as tempestades também são de uma forma pedagógica, ela sempre traz para a gente alguma lição. Quando ela vem sobre nossas vidas, elas vêm e traz para a gente uma lição. Se você ama a Deus e se você busca ser fiel a Deus, as tempestades, elas vêm com o propósito de nos fortalecer a nossa fé e de nos aproximar de Deus, nunca para nos destruir, porque Jesus, ele veio para salvar e não para condenar, e não para trazer a morte ao pecador, e sim a vida. Então Jesus, ele veio para trazer vida, e vida o quê? Em abundância. Essa é a obra de Deus. Então não pense você que Deus não tem interesse na nossa salvação. Ele tem. Porém, amigos, irmãos, internautas, a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Que amam a Deus. Você concorda com isso? Está em Romanos 8, 28. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que no momento você não entenda, porque as provações vêm e de uma certa forma o barulho das ondas são tão fortes, o barulho do vento, os raios, a rajada de água que vai entrando no seu barco, a sua embarcação é tão grande que você começa então a ficar desesperado.
e você começa a ajoelhar e clamar a Deus: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. E às vezes o silêncio de Deus nos incomoda mais do que o barulho da tempestade, porque você está pedindo a Deus e não está vindo a resposta. Aí você ajoelha e ora e clama a Deus: Senhor, me ajuda, me socorre, não pode acontecer isso. E Deus se mantém em silêncio, e isso nos incomoda mais. Poxa, eu estou pedindo a Deus, cadê a resposta de Deus? E a gente se incomoda com o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que às vezes o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Nem tudo que você pede a Deus, Ele vai poder te atender na hora que você pede. Nem tudo que você pede a Deus, Ele vai te atender quando você quer. Então nós temos que ter esta consciência. Eu estava agora no sábado retrasado, realizando um batismo de um irmão nosso, o nome dele é Tomé. A esposa dele e os filhos são da igreja, e ele nunca quis ir para a igreja, e a esposa sempre orou. Os filhos são empresários. O filho dela, esse que nós somos muito amigos dele, que é o Josiel e a Letícia, eles estão construindo uma igreja lá no bairro deles, em Marataízes, por conta deles. Já gastaram mais de 200 mil na construção dessa igreja, vão gastar mais de 300. E eu falei assim: você, meu irmão, está sendo abençoado por Deus para abençoar. E ele é uma pessoa muito dedicada à igreja, a família toda, os irmãos são anciãos de igreja. Mas o pai não quer saber de nada. O pai ficava preso a briga de galo, ele gostava do negócio de briga de galo, ia lá para o rio, tá, aquele negócio todo lá, né? O pai dele gosta de mexer com política, e se envolvia lá nos negócios lá, e tinha umas outras coisinhas, mas nada assim tão sério, né? Mas ele não queria ir para a igreja. Filhos todos criados da igreja, líderes da igreja, netos, bisnetos, a esposa fiel, até que veio um derrame, um AVC, e ele estava no hospital, e eu fui visitá-lo. O filho dele estava na Alemanha, eu fui visitá-lo, seu Tomé, olha o nome do homem, seu Tomé. Eu falei: seu Tomé, e aí, pastor e tal, que sempre dia de sábado, depois do culto, a família toda vai para a casa dele, o almoço é lá, toda a família, os netos, todo mundo vai para lá, isso é sagrado, todo sábado. E aí eu falei: seu Tomé, o que está havendo? Aí ele disse: pastor, eu estou aqui desse jeito e tal. Só que o AVC dele não teve uma melhora, ele ficou com sequelas, ele está na cadeira de roda, não consegue andar, então se está difícil. E eles fizeram tudo que vocês pensarem, arranjaram fisioterapeuta, os netos têm médico, tem enfermeiro, tudo que vocês pensaram, mas não teve jeito. E os filhos oraram e tudo, mas não teve jeito. Aí agora, ele tinha prometido: não, pastor, vamos batizar. Eu falei assim: eu vou fazer o seu batismo. Não, pastor, quando sair daqui, se Deus quiser, eu vou sair andando, eu vou me batizar e tal. Falou comigo ali, né? Tá bom, oramos. Só que ele não teve melhoras, ele deu uma desanimada nisso. Aí o filho dele chegou nele e falou assim: pai, o que está te impedindo de ser batizado agora? O senhor falou que ia batizar, pai, o senhor sempre foi um homem de palavra. O que está te pedindo? Agora não tem briga de carro mais sorrir, não tem mais político para se envolver, não tem outras coisas assim. Então, pai, não tem nada que te impede. Agora o senhor está aí, ó, na cadeira, não pode sair mesmo. Tem que entregar a vida para Jesus, pai. Ele pensou: não, eu vou me batizar. Aí no sábado retrasado eu fiz o batismo dele numa lagoa, cadeira de roda, a família toda estava lá, foi muito bonito. E às vezes a gente fica pensando assim: Deus permite algumas coisas para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Não que Ele queira ou que Ele goste que a gente venha a sofrer, não é isso. Mas se Deus permitiu, sempre vai ser para a nossa salvação, e nunca para a perdição. E às vezes a gente não entende isso. Eu quero dizer para você que Deus, Ele nos ama, a despeito do que estamos fazendo com a nossa vida. Ele nos ama, a despeito do que nós estamos fazendo. Ele continua nos amando. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Crê nisso. Quando aquela mulher foi pega em adultério, eles levaram para que Jesus pudesse condená-la, pedrejá-la. Jesus foi e disse assim: de maneira nenhuma, todos vocês são pecadores, todos vocês são pecadores. Se tem alguém que não tem pecado, sou eu, mas eu não estou aqui para condenar essa mulher. E quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Jesus foi lá e tirou aquela mulher que estava sendo já julgada e condenada por aqueles homens líderes da igreja, tirou das mãos dele e disse: filha, vai, não peques mais.
Ou seja, Deus não se satisfaz com o pecado, mas Ele continua amando o pecador. Ele veio para morrer pelos pecadores, no qual eu e você somos um. Então nós temos que ter essa consciência. O que Deus permite é para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, para nos aproximar de Deus, nunca para a nossa perdição. Ainda mais nós que estamos aqui hoje louvando a Deus e agradecidos a Deus pelas bênçãos. Ele está feliz. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus. Então ele se sente feliz quando vê os seus filhos, o seu povo vindo aqui para adorar, para cantar, para ouvir a palavra. Ele se sente muito feliz, ele fica alegre, mesmo sabendo que nós somos falhos. Porém, eu olho para os apóstolos e vejo eu e você. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus. Tanto é que Deus permitiu que veio aquela tempestade. E eles mostraram que eles realmente não conheciam Jesus. Por quê? Eu vou te trazer pelo menos 3 perguntas básicas nesse texto aqui. Primeira: mestre, não te importa que venhamos a perecer? Olha a pergunta dele: o Senhor está importando que a gente vai morrer, não? Mas peraí, como que ele sabia o que ia morrer? Jesus não estava no barco? Eu vou dar para você nessa manhã, pelo menos eu anotei aqui, pelo menos 3 motivos. Eu coloquei 4 razões, todas elas com a letra P. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? 4 com a letra o quê? P. P de porta. Primeira, promessa de Deus. Quem é que prometeu que o barco sairia de um lugar e iria para o outro lado do barco, do mar? Quem prometeu? Jesus. Irmãos, versículo 35, Jesus diz: passemos para outra margem do mar. Se Jesus prometeu passar para outra margem, eles não deveriam temer, e sim ter fé, porque Jesus estava naquela embarcação. Ele prometeu. Nós temos 365 promessas de Deus para cada dia do ano na Bíblia. Promessas de Deus para nós. Então nós temos que crer e não temer quando vêm as provações. Segunda razão, a presença de Jesus. Promessa, a presença de Jesus. Jesus, o Deus criador do mar, o Deus criador dos céus, o Deus criador da terra, o Todo-Poderoso, estava naquele barco. Ele estava no barco. Ele está com você e comigo na nossa vida. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ele está no seu barco. Então você não precisa temer. Você tem que apenas depositar fé nesse Deus Todo-Poderoso. O barco não vai afundar quando ele está em nossa embarcação. Então você não precisa temer. Você está na presença de Jesus. Estar na presença de Jesus é coisa maravilhosa. Eu estou na presença de Jesus. A gente encontra paz. A tempestade, pá, pipocando, relâmpago, blá, e onda, blá, e Jesus dormindo, tranquilo, porque quem está em Jesus está em paz. Tinha uma música no passado que tinha das tempestades, né? Um negócio assim. Estou em paz, com Jesus estou em paz, uma coisa assim. Pode cair o mundo, né? Eu estou em paz. É assim, o mundo está aí revolto. O mundo está revolto, as pessoas estão vivendo cada vez mais depressivas. O suicídio tem aumentado em toda a parte do mundo inteiro. Cada 40 segundos, agora numa pesquisa que nós tivemos aí, uma pessoa tira a sua vida. Lá em Vitória tem a terceira ponte lá, todos os dias tem gente se jogando naquela ponte lá. Eles não sabem mais o que faz lá para tentar impedir isso que aconteça. Pessoas depressivas, é a doença do século hoje. E o mundo está aí, em convulsão. Mas eu estou em paz. Não é porque eu tenho problema? Eu tenho problema, como todo mundo tem. Mas Jesus traz a paz para o nosso coração. Ele é a paz. Porque a nossa vida não se limita a essa terrazinha aqui. Aqui é o Egito, nós vamos para Canaã. Nós não estamos aqui, não vamos ficar aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem, somos peregrinos. E agora vocês estão Moisés para guiar vocês para Canaã. E nós vamos para Canaã. Canaã é o nosso lugar. A gente está de passagem aqui. Presença de Jesus. Terceira coisa, paz. Paz, escuta bem, anota isso aí. Paz não é ausência de problemas.
Anota isso aí, se você quiser. Paz não é ausência de problemas. A paz cristã é a confiança em Deus em meio aos problemas. Em meio aos problemas, você confia que há um Deus que vai te trazer paz. Então não quer dizer que eu tenho paz, que eu estou isento de problemas, né? Nós temos aqui pessoas que estão sofrendo, né, com a enfermidade da filha, pedindo a Deus, clamando a Deus. O problema está aí, mas eu estou em paz, porque está na mão de Deus. Está na mão de Deus. A gente está orando, a gente está intercedendo, pedindo, clamando ao Senhor. Então a gente se sente em paz com Deus, porque Ele traz a paz para nós, em meio à tempestade. E a quarta razão, porque eles não deveriam ter medo, e sim ter fé, é o poder de Jesus. O poder de Jesus. Olha quem estava naquele barco. O Criador do universo. Veja que mais na frente na sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia aberta aí, vou só enumerar, depois desse episódio aí do mar revolto, da tempestade, olha na sua Bíblia aí, acompanha comigo aqui, Marcos 4, né? Até saiu aqui da minha Bíblia aqui. Olha um pouquinho mais para frente aí, um pouquinho mais para frente, ó. No capítulo 5, veja aí mais à frente, o relato que diz aí. No capítulo 5, do versículo 1 a 20, Jesus liberta um homem de uma legião de demônios. Esse homem estava no cemitério, ele era um homem perturbador da cidade de Minneapolis, e ele tinha 6.000 demônios. Uma legião equivale a 6.000, uma legião de soldados. Era mais ou menos 6.000 demônios. Jesus foi lá para poder libertá-los de 6.000 demônios. Logo em seguida, então o nosso Deus, Jesus, ele liberta-nos dos demônios. Ele tem poder para... E olha que nesse relato aí você vai ver que quando Jesus chega até aquele homem que vem lá babando do cemitério, gritando e tal, que espantava todo mundo, não tinha corrente que prendia, não tinha aguilhões que prendia o pé dele, ele ficava lá no cemitério. Quando ele desce para poder tentar afugentar aqueles que estavam vindo, que era Jesus e os discípulos, você vai ver que ele vem lá, aquele cabelo, né, desdenhado, tudo. Ele chega e vê que Jesus, o que ele faz? Ele vai, a Bíblia diz que ele se ajoelha, se prostra, e ele fala: o que tem contigo, filho de Deus Altíssimo? Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios, eles se curvam, porque reconhecem a autoridade de Jesus. E quantas vezes nós tratamos a Jesus como se fosse um irmãozinho nosso, um parentezinho nosso? Os demônios reconhecem, eles se estremecem. E aquele homem, ele se ajoelhou. Aí Jesus: quero que você saia dele. Aí disse: mas para onde? Vai para a manada de porcos. Deus mandou, Jesus mandou, ele foi. Deus tem poder para expulsar os demônios. Olha que Deus poderoso. Segunda coisa, mais na frente, de repente Jesus vai um pouquinho mais depois desse episódio, você vai ver aí, Jesus encontrando-se com uma mulher que vivia já 12 anos com hemorragia, ninguém curava ela, médico nenhum havia curado essa mulher. E ela toca em Jesus, no manto de Jesus, e ela foi imediatamente curada. Veja só o poder desse Deus poderoso. Ó, uma redundância, né? O poder desse Deus todo-poderoso. Tocou na veste, imediatamente ficou curado. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que cura as pessoas da enfermidade. É o médico dos médicos. Ele tem poder para expulsar demônios. Ele tem poder para fazer o quê? Curar as pessoas. Por isso que eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter fé. Fé. E a quarta coisa aqui, um pouquinho mais na frente, você vai ver. Jesus vai até a casa de Jairo, logo na sequência. Ele ressuscita a filha de Jairo. Ressuscitou a filha de Jairo. Então Jesus, ele acalma a tempestade, ele tem poder sobre a tempestade, os ventos, o mar. Ele diz: aquietai-vos. Ele tem poder para expulsar os demônios. Ele tem poder para curar o enfermo, e Ele tem poder para ressuscitar mortos. Esse é o nosso Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, eles não precisavam ter medo, eles tinham que ter fé, só isso. A Bíblia diz que Jesus tem poder nos céus e na terra. Você não precisa ter medo de nada, você é filho de Deus. Não tenha medo quando vierem as tempestades sobre a tua vida, sobre a minha vida. Creia. Somente creia. Eu termino dizendo:
E o mesmo Deus que enviou as 10 pragas ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, é o mesmo Deus que está hoje também ao nosso lado. O mesmo Deus que eu e você vimos derrubar as muralhas de Jericó apenas com toque de trombetas, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que mais de 2 milhões de pessoas passassem no meio do mar, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E esse Deus Todo-Poderoso nos prometeu que vai voltar. Está voltando, eu creio nisso. Aquele que crê diz amém? Está chegando já. Esse é o Deus que eu e você servimos, um Deus cheio de poder, um Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você que nesta manhã veio aqui, você que está nos ouvindo, se você está passando por tempestades, não tenha medo, apenas ore, confie nesse Deus Todo-Poderoso. Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele nos prometeu que estará conosco. Ele prometeu, promessa de Deus. Se lembra lá atrás que eu falei? Promessa. Ele prometeu: eu estarei contigo. Ele esteve sozinho naquela cruz, mas ele disse: eu estarei convosco. Mesmo que passasse pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque eu estarei contigo. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu não sei quanto tempo nós vamos passar nessa terra do Egito, essa terra de pecado, não sei quanto tempo, mas nós estamos na caminhada, nós estamos no caminho para Canaã. No verso 41, os discípulos fazem uma indagação. Olha só: quem é esse? Quem é esse? Quando viram o milagre de Jesus, que ele disse: mar se aquieta, vento para de soprar, aquietai-vos, e tudo passou a ficar quietinho. Houve bonança, a Bíblia diz isso. Eles falaram: quem é esse? Quem é esse? Ele é o Filho de Deus, Criador do universo. Foi ele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e nos prometeu que vai voltar. Esse é o nosso Jesus que nós amamos. Quem é esse? Os discípulos passaram por aquela tempestade, sabe por quê? Porque eles não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, dormiam com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Todo-Poderoso. E quando eles foram indagar quem é esse, eles viram: esse é o Filho de Deus. Quem é esse? É o mesmo Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. É o que livrou da fornalha aqueles jovens. É o mesmo Deus que deu a vitória para Davi à frente de Golias. É o mesmo Deus que vai nos dar vitórias quando nós clamarmos pelo seu nome. Hoje talvez estejamos passando por uma grande tempestade, e talvez não tenhamos nem a resposta, porque há momentos que nós vamos passar em nossa vida que você não tem resposta para dar. Não tem. Tive recentemente no sepultamento de um irmão, de um jovem de 18 anos, um garotão, líder desbravador, líder na igreja, amado pela igreja. O pai dele, ele sobreviveu a um acidente lá nas montanhas lá de Cachoeiro Itapemirim, com pedra de granito e tal. Rolou o caminhão, desceu, o ajudante dele morreu, ele viveu por um milagre de Deus, e ele ficou na UTI, depois ficou muito tempo no hospital, mais de 30 dias no hospital, até que 3 meses no hospital, até que teve alta, foi para casa. Esposa, família da igreja, ele ancião da igreja, o filho, dedicado à igreja, líder desbravador. E o menino dele, saindo do trabalho, foi virar a moto. Quando virou a moto na BR ali na 101, estava no trabalho, foi virar a moto, um carro desgovernado veio, pegou o menino, atropelou e matou o menino na hora. Eu fui lá no sepultamento e estava ele lá, já pessoa idosa, é o filho mais novo que ele tinha, os outros casados. E ele pensou assim: esse filho vai cuidar da gente, lá em casa, o filho mais novo, menino dedicado. Estava ele e ela ali sentados. Eu cheguei, só coloquei a mão no ombro dele, falei: seu Adilson, Deus está contigo, meu servo, Deus está contigo.
Eu não posso de maneira nenhuma dizer que eu entendo a sua dor. Nós não podemos sentir a dor de ninguém. Isso é individual. Mas há um propósito. Creia nisso. E ele ali, é difícil você entender um negócio desse. Como é que um pai ou uma mãe vai entender um negócio desse? Mas eu, na minha maneira humana, pecadora de entender as coisas, eu creio que se Deus ele tem alegria na salvação das pessoas, se ele permitiu que aquilo acontecesse, foi para a salvação daquele menino. É para que o pai e a mãe possam tê-lo para a vida toda no céu. Eu creio no amor de Deus, eu quero acreditar morrendo no amor de Deus, na salvação, mesmo que a gente não compreenda, mas a Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e um dia eu e você saberemos os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Não tem resposta, não tem pastor, não tem líder religioso que pode nos dar respostas convincentes, mas Deus um dia responderá todas as nossas indagações, e saberemos o porquê de todas as coisas. Eu tenho certeza que se Deus permitiu, foi para a salvação. Foi para a salvação. Porque Deus não tem prazer na morte do pecador. Pelo contrário, Deus veio buscar e salvar aquele que se havia o quê? Perdido. Por isso nós queremos terminar. Eu gostaria de chamar o pessoal da equipe de louvor. Eu quero até agradecer, porque foi uma coisa assim que eu pedi assim, eu gosto muito dessa música e tal, tem muito a ver com o sermão de hoje. Eu queria que vocês colocassem um playback e tal, cantassem lá. Eu estou vendo aqui pela movimentação que não vai ter playback não. O povo aqui é bom e faz ao vivo, né? Faz ao vivo. Não é uma música que a gente está acostumado a cantar na igreja, mas essa música ela tem um propósito na manhã de hoje. É nos lembrar que há um Deus todo-poderoso, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que não é homem, que mente. Esse Deus é o Deus que nos prometeu vitórias, em nome de Jesus. E nós vamos ficar de pé, e nós vamos cantar esta música para louvor ao nosso Deus, como forma de gratidão a Deus, porque nós não precisamos temer a nada, nós temos que desenvolver a nossa fé, e cada dia um pouco mais, crescendo em graça e em fé, todos nós chegaremos às vitórias que o Senhor propôs para a vida de cada um de nós. Chorar.
Isaías diz 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Por isso creia nas promessas do Senhor Jesus. E Ele está muito feliz porque você está aqui neste momento, você está nos ouvindo, os internautas. Você escolheu parar para ouvir. Se você está passando por provações, lembre-se que esse nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que expulsa demônios, o Deus que cura, o Deus que ressuscita mortos e o Deus que pode acalmar as tempestades. Ele vai acalmar a sua tempestade. Creia nele. Ó querido Deus, nosso Pai, quem sabe nós precisamos, assim como os apóstolos, conhecê-lo melhor, para poder entender a grandiosidade de um Deus Todo-Poderoso. Não servimos a um Deus de pedra, a um Deus de barro. Nós servimos ao Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos prometeu que vai voltar para nos buscar. E nós cremos nas tuas promessas. Ó Deus, nessa manhã, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa falta de fé, perdoe, ó Deus, nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a buscá-lo em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecê-lo verdadeiramente como Deus Todo-Poderoso. Que possamos colocar a nossa vida em tuas mãos nesta manhã. E se há alguém passando por tempestades neste momento, se há alguém passando por provações difíceis, ó Deus, traga paz a esse coração. Traga paz, esteja ao lado dessa pessoa, porque temos a certeza que o Senhor vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, com o perdão de nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você é nosso convidado para continuarmos nossa confraternização. Nós vamos estar aqui ao fundo, vamos almoçar todos juntos hoje. Se você nos visita, você é nosso convidado.